Há um tempo atrás um inscrito veio me perguntar como fazer botões persistentes, ou seja, botões que não param de funcionar mesmo que o bot seja reiniciado. Até sugeri que ele usasse o parâmetro timeout igual a none na view, mas não deu certo. Isso porque o timeout none só faz que a view dure até o bot parar, então se reiniciar o bot, o botão para de funcionar junto. Então eu fui atrás de um jeito de fazer um botão persistente que não pare de funcionar mesmo reiniciando o bot. Foi difícil. Não tem um vídeo BR sobre o assunto, pesquisei no Google e também nada. Então minha última alternativa eu fui pra gringa, e meu inglês não é muito bom. Então fui atrás e achei esse post no Stack Overflow. Demorei, mas consegui entender. Enfim, esse vídeo vai ter um grau de dificuldade um pouco mais alto do normal, mas não se sinta desencorajado por causa disso. Não é um bicho de 7 cabeças. Mas antes vamos dar uma recapitulada em como os botões funcionam. E acredite em mim, isso vai ser bom para entender o assunto de hoje. Então nossa mensagem, na nossa view, tudo ok. Porém, quando você desliga o bot, essa view é desativada. Então, mesmo que você ligue o bot de volta, a view continua desativada. Claro, na prática, o botão continua lá, mas nada acontece se você clicar, porque ele está desativado. A gente precisa arrumar algum jeito de fazer essa view se ativar sempre que iniciamos o nosso bot. A primeira coisa que vamos fazer é criar nossa view, só que não mais dentro de um comando. A nossa view vai ser usada em 2 lugares diferentes, então precisamos deixar ela acessível fora do nosso comando. Vamos fazer ela orientada a objetos para ser mais fácil de manusear. Aqui eu vou criar nossa class, e eu vou chamar de view persistente, um nome realmente bem intuitivo. E ela vai herdar de discord.ui.view e atenção pro V maiúsculo. Vamos criar o nosso inicializador, def _init __ abre e fecha parênteses com self como argumento. E o que o nosso inicializador vai fazer é chamar o super, também com init. E aqui a gente já vai passar nosso primeiro argumento, o timeout. O timeout serve para a nossa view não parar de funcionar depois de um certo tempo. Então timeout igual a none. Agora vamos fazer o nosso botão. Aqui eu vou colocar um decorador. E detalhe, embaixo do def init e não dentro. Já vi gente cometendo esse erro que colocar as funções dentro do init não funciona, tá? Tem que ser fora do init. Então vou colocar nosso decorador discord.ui.bottom. E aqui o B é minúsculo, porque se trata de um decorador e não de um objeto do botão. Esse decorador serve basicamente para indicar que a função de baixo, que a gente vai escrever agora, é a resposta de um botão. Então dentro de bottom, vou colocar o nosso label, deixar me aperte. E precisamos colocar também um custom ID. Esse custom ID é de extrema importância para a view reconhecer esse botão quando for reativado. Então não esquece de colocar ele. E aqui você tem que colocar um ID diferente para cada botão. O nome é da sua escolha. Vou colocar botão. E agora a função que eu tinha dito anteriormente, que é a função do botão. Ou seja, o que vai acontecer quando clicar nele. Criar a função async_def botão, passar o self, porque como está dentro de uma classe, tem que ter o self, toda a função, no caso todo método que você for criar. E vou passar também o nosso interact. E aqui a gente também precisa passar uma variável que represente o botão. No caso eu vou chamar de bottom. Então na função do botão são 3 argumentos: self, o interact e o bottom. E o que eu vou digitar para o botão fazer é, vou enviar send message. O botão foi pressionado. Tá errado. O botão foi pressionado. Criado nossa view, agora vamos criar de fato nosso comando para enviar essa view no nosso Discord. Vou escrever embaixo na nossa view persistente. Claro, você pode escrever em qualquer lugar, mas eu vou escrever aqui para ser mais prático. bot.command async_def. Que o nome tá Google, enfim. Vou passar o nosso ctx, await ctx.reply, e eu vou pedir para ele responder com a view que a gente criou, no caso view persistente, e abre e fecha parênteses. .google. Aqui ele apertou o botão, me aperte. Aperta no botão, ele manda o botão foi pressionado, porém não vai dar certo. Vou reiniciar o bot e vou apertar o botão de novo. E ó, essa interação falhou. Isso porque, por mais que a gente tenha criado a nossa view persistente, a gente ainda não fez o sistema para deixar ela permanente, no caso, para reativar ela na hora que o bot for ligado. Agora precisamos de um evento chamado onHook. Porém, esse evento não pode ser simplesmente declarado como fazemos normalmente, porque esse evento está em um nível mais profundo do nosso bot. Para você ter ideia, o setup hook ele é executado antes mesmo do onReady. Então a gente precisa meio que recriar a variável bot. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser apagar essa linha de bot que a gente criou. Onde vocês devem estar diferente, se vocês acompanharem os últimos da playlist, deve estar a variável intents, enfim, apaga tudo que for para preparação do bot. E aqui para começar, vou criar uma classe nova, class bot modificado. Caso essa classe vai representar o nosso bot, só que modificado. E ela vai herdar de commands.bot com B maiúsculo. E o que essa classe vai fazer é o seguinte: primeiro vamos definir o nosso init, def _init __ self com super, mesma coisa o init. E aqui a gente vai passar o nosso prefixo, command _ prefix, vou colocar ponto, que é o nosso prefixo normal. E os intents eu vou passar discord.intents.all e abre e fecha parênteses. Agora a gente vai definir o nosso setup hook, que é o evento que eu comentei anteriormente, que vai servir para carregar as nossas views persistentes. Async_def setup hook, passar o nosso self, e dentro do setup hook a gente vai passar o self.addView, e dentro de addView a gente vai passar o nome da classe que a gente criou para ser a nossa view infinita, que no caso é view persistente. O nome abre e fecha parênteses. E agora vamos criar a variável do nosso bot. Então aqui embaixo
bot igual a bot modificado. Uma recapitulação para você entender mais ou menos o que está acontecendo. Antes, a gente estava criando o nosso bot, a nossa variável bot, com base no objeto bot padrão do Discord. Só que para conseguir usar o setup hook, a gente teve que modificar esse bot padrão, criando uma outra classe que herda desse bot padrão. A gente modifica o setup hook dentro dessa classe que a gente criou e atribui esse bot novo, esse bot modificado, à variável bot. E agora esse bot aqui tem o nosso setup hook modificado. Vou até executar agora. Se eu apertar o botão que a gente já enviou antes, não vai funcionar. Mas funcionou, enfim. Eu vou mandar de novo o ponto. É que me aperte, vou apertar, o botão foi pressionado, vou reiniciar o bot de novo e você pode ver que se eu apertar novamente também funciona, tanto quanto o botão antigo, que eu achei que não ia funcionar, mas incrivelmente funcionou. Para criar uma cog é o mesmo processo, você cria essa classe lá na sua cog, só que a única diferença seria que você teria que importar a classe que você criou, aqui usando import, e adicionar o self.view no setup hook, mas fora isso seria o mesmo processo, só que adaptado ao cog. E é basicamente isso, você vai usar esse truque muito em comandos de ticket, por exemplo. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre comando de ticket, comenta aí embaixo. Deixa também um gostei caso eu conseguir te ajudar e muito obrigado.